O poder do clamor e não da oração. Esse não é um vídeo de autoajuda ou motivacional. Esse é um vídeo de revelação. E você vai entender por que suas orações não são respondidas. Há pessoas aqui nesse instante que realmente estão precisando de um milagre, de um socorro. Há momentos em que orar não é suficiente. Você ora, mas a dor continua. Você ora, mas o vazio não passa. Você ora, mas o problema parece maior do que a sua fé. E talvez você não falou para ninguém, mas dentro de você surgiu uma pergunta perigosa. Será que Deus ainda está me ouvindo? Talvez você esteja cansado de ser forte. Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém vê. Talvez o seu maior desespero não seja externo, mas sim o seu interior, seus pensamentos, seus sentimentos. Se essa pergunta já atravessou sua mente, hoje Deus está atravessando o seu caminho. Bem, isso não é coincidência, isso é resposta. A palavra que ativa respostas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Preste atenção na palavra. Clama não é sugestão, é direção. Porque existem situações na vida que oração mantém, mas só o clamor transforma. Existe diferença. Oração é comunhão, é relacionamento, é diálogo constante, é aquela conversa diária com Deus. Ela constrói intimidade. Mas o clamor nasce quando a alma não suporta mais ficar em silêncio. O clamor é fé em estado de guerra, oração aproxima, clamor movimenta, oração é constância, clamor é ruptura. E escute isso com maturidade espiritual. Há momentos em que você não deve apenas orar. Há momentos e situações em que você deve clamar. Porque existem crises, situações que não são para serem administradas, são para serem rompidas. E do clamor nasce quando o médico fala algo que você não esperava, quando a pessoa que você confiava te trai, quando as contas não fecham, quando a solidão começa a gritar dentro da sua própria casa, quando você começa a lutar contra pensamentos que ninguém sabe. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você continua funcionando, mas por dentro está quebrado. E quando a alma chega nesse ponto, ou ela endurece, ou ela clama. E quando você clama, você sai da posição de vítima para a posição de fé. O clamor muda primeiro você, depois muda as circunstâncias. O clamor não altera apenas o cenário, ele fortalece a alma. O clamor envolve sentimento profundo. E se no seu clamor não há sentimento profundo, então virá apenas uma vã repetição. De Bartimeu, o clamor que parou Jesus. Ele era cego. Mas a pior cegueira não era dos olhos, era a invisibilidade social. Ele era ignorado, esquecido, silenciado. Mas quando ouviu que Jesus estava passando, ele não fez oração educada. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele se calar. E saiba que há muitas pessoas que vão querer te calar também. E ele gritou mais alto e mais alto. Porque quem sabe que está diante da única solução, não negocia volume. E Jesus parou. Aleluias. O clamor faz o céu parar. A mulher cananeia teve a fé que insistia. Agora preste muita atenção. Uma mulher estrangeira, fora do padrão, fora do contexto, fora da promessa original, mas com um problema real. Um problema que afligia dia após dia. E sua filha estava atormentada. E quando você é mãe, quando você é pai, quando você ama alguém, você atravessa qualquer barreira. Ela clama, ela se humilha. Mas o que importa é o céu se abrir.
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus não responde. Um silêncio. Quantos estão vivendo o silêncio de Deus? Você ora, você chora, você busca e nada acontece. Talvez você esteja no versículo do silêncio, mas o silêncio não é rejeição automática. Às vezes é revelação de profundidade. Essa história não é sobre ela, é sobre você. Você está vivendo esse capítulo agora, quando parece rejeição. Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Depois usa uma metáfora cultural dura. Era desconfortável, era ofensivo, era teste. Ela poderia ter ido embora, poderia ter se ofendido, poderia ter feito discurso de injustiça. Mas ela faz algo que muda tudo. Ela se prostra, ela adora. A fé madura não se ofende, ela insiste. Essa frase mudou a história. Ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou ela reconhece: uma migalha da graça de Jesus é suficiente. Você não precisa do milagre explicado. Você precisa do toque. Você não precisa entender tudo. Você precisa confiar. Então Jesus declara: ó mulher, grande é a tua fé. E naquele instante, a filha dela foi curada. A pergunta que define sua história. Talvez você esteja no meio do silêncio, da demora, da aparente rejeição. Mas a pergunta é: você vai parar ou vai clamar mais alto? Porque há momentos em que você não deve orar. Há momentos em que você deve clamar e clamar mais alto. Não deixe esse momento passar. Decida agora clamar mais alto. Não saia desse vídeo como você entrou. Hoje é dia de verdade. Hoje é dia de alma rasgada diante de Deus. Hoje é dia de dizer: eu não aceito continuar assim. Vamos orar comigo agora? Então feche os seus olhos. Respire fundo. Não é repetição, é entrega. Senhor, eu já orei, mas hoje eu clamo. Eu não aguento mais fingir força. Eu não aguento mais carregar isso sozinho. Se houver silêncio, eu clamarei. Se houver demora, eu clamarei. E se houver barreiras, eu clamarei. Dá-me a fé da mulher cananeia. Porque o entendimento o Senhor já me deu, que eu adore antes do milagre, que eu insista antes da resposta, que eu persista quando tudo mandar desistir. Uma migalha da tua graça é suficiente. Move o que precisa ser movido, quebra o que precisa ser quebrado. Cura o que ninguém vê. Eu não saio daqui o mesmo. Eu não desisto. Eu clamo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que oração maravilhosa. Que presença forte, marcante de Deus nesse momento. Eu sei que haverá muitos testemunhos para a glória de Deus, Pai. Se essa mensagem falou com você, escreva: a partir de hoje eu clamarei sempre. Você não está sozinho. O silêncio não é o fim. E às vezes a maior resposta de Deus começa quando a sua oração vira clamor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal de oração, ele vive. Considere se inscrever agora, porque aqui só falamos das coisas de Deus. Que o Eterno te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.